Oiê! Seja bem-vinda a mais uma videoaula! Na aula de hoje vamos fazer aquele esfumado colorido, que a gente parte de cores frias e vamos para as cores quentes. E eu vou te ensinar nessa aula a você fazer aquele esfumado que traz tanta admiração nas redes sociais. Aquele esfumado colorido, cores alegres, cores vibrantes. Perfeito. Então, pega sua paleta de sombra colorida aí, vem fazer juntamente comigo, vamos arrasar no look. Essa harmonia das cores eu ensino lá no módulo de colorimetria, mas eu vou falar aqui para vocês um pouquinho conforme o andamento da aula. Então, bora lá. Eu já neutralizei a cor da pálpebra, é muito importante esse passo para que as cores realcem mais. Para isso, você pode vir com um corretivo, um tom mais claro do que o tom da sua pele, ou com aquele prime de sombra mesmo, que tem uma cor meio que universal. Com um pincelzinho bem pequenininho de lápis, eu aplico um branco cintilante no cantinho lacrimal. Depois eu pego a bruma e um outro pincel bem pequeno de aplicar sombra e eu venho com a minha segunda cor, também cintilante. É um verde água. As cores que eu vou estar utilizando dessa paleta ela se chama SP Colors, 35 cores, tá? Eu vou estar utilizando algumas das cores do meu esfumado com essa paleta. Eu sempre gosto de estar frisando, falando, é muito importante. Você tá vindo com um pincel pequeno para essa técnica. Então, vocês percebem que eu começo com um pincel bem pequenininho para uma área bem pequenininha, tá bom? Se eu pego um pincel grandão, mais largo, ele vai tomar muito espaço da minha pálpebra. E como eu quero ter várias cores, então eu venho com um pincel bem pequeno. Quanto menorzinho, melhor para nós, tá bom? Mais cores a gente vai conseguir colocar aí nesse nosso esfumado colorido. Venho pigmentando, reforçando mais essa cor cintilante, esse verde água, para a cor ficar mais intensa. É interessante a gente tá vindo umedecendo ela. Então, isso eu faço também agora, nesse momento. Eu pego a paleta da Ruby Rose, é uma paleta só de sombras cintilantes, e eu escolho o azul. Que o azul dessa paleta é um azul maravilhoso. Com um pincel bem pequeno. Não sei a referência dos pincéis, mas não se apeguem a isso. Muitos dos pincéis que eu tô utilizando nem nome tem, vem de kits, assim, sabe? É aquele pincel bem pequenininho que você vai ter num kit, que você não sabe qual técnica você vai usar. Pronto, pega ele, é isso aí, vamos usar ele. Bem pequenininho, eu começo primeiramente lá na raiz dos cílios e vou subindo. E eu vou fazendo o quê? Fazendo com que esse azul cintilante, ele entre dentro do verde. Como as sombras, elas estão no mesmo estado, como assim no mesmo estado? Estão úmidas, então elas são sombras cintilantes e estão úmidas, elas vão fazer um esfumado tão rápido e tão perfeito que vocês não fazem ideia. É muito prático, é questão de treino, você vai conseguir também. Eu venho com outro pincel, vocês prestaram atenção que cada cor eu vou trocando o pincel. Eu pego um outro pincel e esse pincel ele é mais larguinho, então eu inclino ele mais para horizontal, sabe? Uso ele mais na horizontal para eu pegar só o cantinho dele com um roxo, ó, observe, ó, mais para horizontal. E eu vou pegando esse roxo cintilante e vou trazendo ele para dentro do meu azul. Então, eu aplico e vou trazendo o roxo para dentro do meu azul, para ele esfumar. Aí, por que eu uso pincéis diferentes, ó? Voltei com o pincel do azul
e tô esfumando ali a bordinha entre o azul e o roxo. Então, cada cor eu gosto de estar utilizando um pincel, porque na hora que eu quiser retocar aquela cor, eu já sei o pincel que eu vou usar. Peguei um roxo, é um roxo mate, tá? Pra selar ali bem no cantinho ali do côncavo, começando já o meu côncavo. No côncavo, que é essa área que eu estou aplicando essa sombra mate, é interessante a gente sempre estar utilizando sombras mate, tá bom? Principalmente nessa técnica aqui. Então, eu comecei com sombra cintilante e ali para fechar eu utilizo uma sombra mate. Só que assim, é uma sombra roxa igual o roxo que eu tô aplicando, que eu apliquei, é da mesma intensidade, tá? Do roxo cintilante, só que agora é um roxo mate. E para esfumar esse roxo mate, eu venho com um rosa. Eu mostrei para vocês mais ou menos a tonalidade do rosa. E bem nas bordinhas desse roxo, eu aplico um rosa com um pincel bem pequeno, tá? Se eu tô trabalhando cores, muitas cores na pálpebra, num esfumado, numa técnica, eu tenho que me atentar ao tipo de pincel. Então, se eu quero que quanto mais cores tenha o meu esfumado, os pincéis têm que ser pequenos, tá bom? Porque se for muito grande, vai pegar uma área maior. Então, talvez seja aí uma das razões que você não consegue fazer um degradê com tantas cores, um esfumado tão colorido, que a gente ama ver nas redes sociais, né? É uma técnica que encanta os olhos, que as pessoas olham e falam, uau, ela sabe fazer esse esfumado, quem dirá um esfumado em tons nude. Então, é uma maquiagem que ela agrega valor e dá uma referência a gente ao nosso trabalho, e é incrível, a gente fica muito encantada em receber tantos carinhos assim, quando a gente faz uma técnica de portfólio. Tá? Eu sei que não é uma técnica assim tão social, mas é uma técnica que a gente precisa estar mostrando todo o nosso conhecimento, tá bom? Vamos lá. Com um pincel bem pequeno, eu peguei um rosa, mais claro, e eu vou estar esfumando ali o cantinho interno com um pincel pequeno. A gente não quer que pegue uma área maior. E vamos esfumar. Volto com um pouquinho das cores anteriores, volto com um pouquinho do roxo, para intensificar o roxinho mate que eu apliquei. O interessante dessa técnica, que eu quero que vocês se atentem, é o seguinte: enquanto eu tô fazendo os acabamentos, eu vou explicando para vocês. Essa técnica, por que eu consigo tá colocando tantas cores assim e fazer um degradê lindo? Eu começo da cor clara, então eu comecei com o branco, um perolado, e depois eu venho com o verde. Então, sempre que você for utilizar, fazer um esfumado colorido, parte do princípio que, por exemplo, eu quero fazer um verde. Que cor faz o verde? Bom, para fazer o verde é o amarelo e o azul. Então, eu vou estar utilizando o azul do lado do verde, porque ele vai esfumar melhor. E aí, por isso eu apliquei o azul. Então, aí eu vim com o roxo. Por que eu vim com o roxo? Porque quem faz o roxo é o azul. Então, a gente tem que esfumar as cores que elas estão próximas uma da outra, tá? Que tem o mesmo pigmento em comum. Como assim o mesmo pigmento? Então, todas as cores que tem azul. O verde tem azul, o roxo tem azul, azul água, azul esverdeado, tudo que tem azul eu tenho que colocar próximo. Tudo que tem vermelho, eu coloco próximo do vermelho. Isso vai fazer um degradê. Então, foi nessa linha de raciocínio que eu fiz esse esfumado, tá? Então, são cores que uma tem a cor em comum da outra. É por isso que fica esse degradê maravilhoso. Eu tô fazendo o acabamento. É interessante a gente sempre voltar
com o pincel. Lembra que eu utilizei um pincel para cada cor? Por isso. Ah, eu sinto que o verde tem que ficar mais intenso. Pego o pincel do verde, pego a cor verde e intensifico. Ah, eu acho que tem que ficar mais intenso o meu roxo, cintilante. Pego o pincel que eu utilizei, o roxo cintilante, e intensifico. É sempre interessante você começar do cantinho interno para essa técnica. Aí você faz todo o esfumado. Depois que você fazer, você volta de novo. Então, você vai do canto interno até o externo, depois você volta intensificando mais para ficar mais bonito e mais incrível. É uma técnica muito linda que traz um reconhecimento muito bom pra gente. E eu quero aqui mostrar pra você que você consegue. Eu acredito em você, você consegue. Tá bom? Utilize sombras cintilantes, porque as sombras cintilantes úmidas, elas vão fazer uma maior transição entre elas. Você não vai ficar marcado, você não vai perder nem tanto tempo quanto uma sombra mate e ela não vai ficar marcada. Para o esfumado inferior, a gente limpa primeiramente a linha d'água com o cotonete para intensificar maior essa cor aí do nosso lápis azul. Apliquei um lápis azul da Fenza, depois eu vim selando esse lápis azul da Fenza com um pincel bem pequeno, bem pequenininho mesmo. É um pincel de precisão, bem miudinho, da Ruby Rose. Mas em muitos kits de pincéis, vem esses pincéis bem pequitiquinhos, que é de precisão, ou seja, ele é mais durinho, que você pode estar aplicando aí para fazer um esfumado inferior, tá? Então, eu vou estar selando esse lápis azul com uma sombra azul com esse pincel. E agora, vocês perceberam que eu passei o pincel vassourinha, porque caiu sombra azul. Gente, muito, muito cuidado com sombras azul. Ela pigmenta na pele, depois para sair, menina, é um sufoco. Então, caiu, tira, caiu, tira. Ela não pode, porque a pele, ela aquece essa cor azul e aí fica meio manchado, azulado a pele. Então, caiu, tira logo. Qualquer sombra escura, caiu, tira rapidinho para nossa pele não aquecer e não pegar a cor daquela sombra. Venho fazendo acabamento agora com a cor verde água, tá? Mas você pode trazer outras cores também para esse esfumado inferior, trazer um roxo também, fica lindo, ou fazer preto, vai ficar incrível. Mas para essa maquiagem mais artística, eu quis trazer no esfumado inferior duas cores para vocês. Fica maravilhoso também, né? Voltando lá para a parte de se cair alguma sombra na pele, o ideal é que você coloque pó translúcido, tá? Deixa com pó translúcido que fica mais fácil varrer. Aí, se cair em cima do pó translúcido, é só varrer e tirar. Agora eu tô fazendo esfumando, né? Dando um acabamento melhor, que é sempre interessante a gente se atentar aos detalhes. Então, bem lá no cantinho externo, onde une o esfumado inferior com superior, eu esfumo bem. Tô ajeitando os cílios. Talvez você tá se perguntando por que ela já tá de cílios. Deixa eu te explicar. A gente já tinha partido de uma outra maquiagem, uma outra proposta, e aí eu não quis retirar os cílios, eu acabei deixando os cílios, e aí conforme eu retirei o esfumado que a gente já tinha feito, acho que acabou descolando um pouquinho ali, eu puxei um pouquinho e acabou descolando o cantinho ali dos cílios, tá? Mas é porque a gente já tinha feito uma maquiagem e aí eu quis aproveitar essa maquiagem aí, eu só coloquei um esfumado maravilhoso como esse. Aí eu não quis retirar. Então, esse é a resposta, porque ela já está de cílios, tá bom? Mas é isso. Eu apliquei um pouquinho de cola e espero secar. Para depois pressionar melhor os cílios.
Ali eu aplico um batom, esse batom é o Magenta da Eudora. Maravilhoso, eu amo muito os batons da Eudora. Então, desculpem aí pela, né, pela cena ali, enfim. Mas eu só tô aplicando o batom mesmo, com um pincelzinho de esfumar, aplicando em todos os lábios dela, porque eu quero trazer uma cor. Eu não quero trazer tanta intensidade para esse batom, então eu vou esfumar esse batom. Se eu quiser trazer uma maior intensidade, aí a gente aplica com um pincel de precisão para lábios mesmo. Aí ele vai ficar a cor real dele. Mas quando a gente pega um pincel assim de esfumar, ele fica meio que um lip tint. E era essa a proposta que eu queria, tá? Eu queria só a cor, só um vício. Então por isso que eu vou ali trabalhando o batom, dando batidinhas, esfumando com um pincel, tá? Um pincel de esfumar. E aí eu vou dando acabamentos. Eu coloquei um pouco de gloss para dar um brilho, tirar um pouco do mate, mas muito sutil, bem sutil mesmo. E essa maquiagem ficou linda, linda, linda. Eu amo essa técnica. É uma técnica, assim, maravilhosa. A gente traz várias cores, várias tonalidades aí. E não... Vocês viram que não é difícil. Ah, Gé, não consegui da primeira vez. Eu também não consegui da primeira vez, mas eu consegui. Nós conseguimos, tá bom? Vou dando um acabamento na maquiagem. Eu coloquei um pó da mesma tonalidade dela com uma esponjinha para dar acabamento nessa maquiagem e deixar mais preciso. Então, foi isso que eu fiz, acabei tampando ali, mas é isso, gente. Eu amei poder compartilhar essa técnica com você. Estou ansiosa para ver você também reproduzir. Obrigada por assistir e até a próxima aula.